Bom dia, gente, tudo bem? Eu vi que todo mundo entrou, né, com o e-mail institucional, né? Então já aparece o nome de vocês aí para mim, tá bom? Bom, primeira coisa, né, gente? Quanto tempo, né? Alguns alunos eu falei com eles na terça-feira, né? Que foi uma live de português. E o que eu queria perguntar para vocês primeiro, se o áudio está bom, se não está muito alto, gritado, tá? Vocês me dizem. Porque eu ajustei o áudio para tá bom, né? Porque eu andei gravando as aulas, depois só que eu percebi que eu tinha deixado o áudio muito alto, e aí parecia que eu estava gritando, tá? Bom, gente, hoje o que a gente vai conversar seria algumas dinâmicas, né, das atividades, tá? Então, olha só. Primeira coisa, vocês estão conseguindo acompanhar as atividades de inglês? Basicamente, elas são a apostila que vocês receberam. Aí vocês me respondem ou falando ou no chat, tá? Se alguém não tiver conseguindo acompanhar, me avisa, tá? Bom, o que foi decidido, tá? Que toda semana a gente tinha que postar uma atividade para duas aulas, né? Como o inglês só tem duas aulas por semana, é uma atividade. Português são três atividades, mas aí eu vou postar depois a, a aula de terça-feira no YouTube, aí vocês vão conseguir acompanhar o que foi falado na aula, né? Quem quiser depois ver, tá? Bom, sobre inglês, tá? Vamos lá. Ficou determinado que a gente ia usar, eu ia tentar usar só os materiais que vocês tivessem em mãos e pesquisa, porque muitos alunos, né, só usam pelo celular, e aí fica complicado você, às vezes, abrir um texto, né, para fazer leitura no celular, se a tela do celular for muito pequena, tal, é um pouco ruim, tá bom? Então, por esse motivo, eu achei melhor usar apenas os materiais que vocês têm em mãos. E assim, gente, como que funciona? Você vai fazer a atividade direto na apostila, tá bom? E aí você vai tirar foto e anexar a foto lá no site, tá? Isso é um tipo de atividade. Uma outra maneira de postagem é quando eu coloco uma atividade direto no site. E aí você tem que comentar alguma coisa assim, eu faço algum tipo de pergunta e você participa respondendo. Em inglês, eu ainda não fiz essa atividade. Essa é a única atividade que essa e uma outra que eu vou falar daqui a pouco, são as únicas atividades que você não precisa tirar foto. Você responde direto no site, tá? Lá no Classroom. E aí tem um terceiro tipo de atividade, que é a atividade de teste. O link fica lá no site, e aí você clica no link, aí ele vai abrir um formulário, que eu vou mostrar depois para vocês, e você vai responder. Terminou de responder, você vai mandar essa, essa atividade, e aí já sai sua nota na hora. Esse é um tipo de atividade que vocês já estão acostumados porque vocês já fizeram, tá bom? Bom, seria por enquanto só isso. Aí a segunda coisa que eu preciso conversar com vocês é sobre o livro, tá? Deixa eu pegar. O que acontece? O livro, eu acho que ele ajuda bastante, e ajudaria bastante vocês nesse momento, tá? Então, o que que eu pensei? Deixa eu arrumar aqui meu cabelo, que de manhã tá trágico aqui o negócio. O que que eu pensei, gente? Eu pensei em, se vocês, de repente, é, poderiam fazer as atividades direto no livro, tá? Que é esse aqui, ó. Esse livro aqui, tá? Do terceiro ano, né? Da coleção Alive. Então, o que que eu estava pensando? Em ir até a escola, e aí descer todos os livros, porque eles estão na sala, tá? Tem um livro para cada aluno, então não vai faltar para ninguém. E aí eu vou organizar os livros lá embaixo,
e marco com vocês a partir de semana que vem, de repente, para passar lá para pegar, tá? As atividades da apostila, ela tem atividade lá para fazer até semana que vem, né? Já a semana do dia 22 é uma semana que não vai ter, as atividades da apostila já vão ter acabado. Então, eu pensei, como que a gente vai prosseguir, né? Eu vou colocar a hora que acabar a apostila, né, que é o material que eu tenho que trabalhar, aí eu pensei em trabalhar o livro, tá? O livro, então, como que vai funcionar? Eu vou colocar lá as lições, vocês vão fazer, tá? E aí vocês vão poder escrever direto no livro, sem problema nenhum, tá? Só que com o livro, a dinâmica vai ser um pouquinho diferente, porque as atividades do livro são atividades um pouco mais complexas, tá? De leitura, né, de orientação e tudo mais. Aí, o que, que eu vou pedir para vocês? Eu vou fazer vídeos curtos explicando a atividade, ou lendo o texto com vocês, né, e assim, e aí eu vou postar lá o que, que é para fazer, e eu vou postar um vídeo explicando alguma atividade mais complexa. E aí, nessa nossa aula semanal, eu vou falar do conteúdo gramatical. Eu pensei em fazer assim, falar de conteúdo gramatical, né? E tudo que é conteúdo extra eu vou colocando lá no Classroom. Eu sei que não tem só a matéria de inglês, que tem muitas outras matérias, né? Mas eu vou colocar material extra lá e quem tiver mais dificuldade de inglês, né, vai ter mais suporte, né? Seria nesse sentido, produzir mais material para quem tem dificuldade também. Porque tem gente que já faz sozinho, né? Não tem muita dificuldade. Mas aí aqueles alunos que têm mais dificuldade, eles não conseguem às vezes fazer nem exercício, tá bom? Bom, eu vou agora mostrar para vocês as atividades que estão no Classroom, tá? E como que eu as organizei. Que eu já vou mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui a de inglês. Mas aí, gente, conseguiram acordar cedo? Até que tem bastante gente, porque eu achei que não ia ter ninguém. Eu falei, nossa, não sei se alguém vai acordar 8h40 para ter aula, né? Não sei nem se eu vou acordar, não. Claro que eu ia acordar. Mas assim, meus horários agora, eles estão bem malucos, porque eu até peço desculpas que eu mandei o link ontem de madrugada, mas é porque eu ia fazer antes, eu fui fazendo várias coisas, quando eu vi o horário, eu falei, gente, tá muito tarde já. Daí eu fui lá e gerei o link, porque é uma coisa, não é tão chata de fazer, mas eu tinha que ter feito, né? E aí eu estava com tanta coisa que eu falei, eu deixo pro final, eu faço isso. E aí, quando eu fiquei trabalhando, aí quando eu fui ver o horário, eu falei, nossa, eu não gerei o link. E aí, para mandar amanhã, fica muito em cima da hora. Eu vou mandar já agora, que daí todo mundo já fica com o link. Eu mandei o link, eu tenho mandado todos os links para aqueles grupos lá da escola, né, que eles fizeram, e eu tenho mandado para alguns alunos que eu tenho contato, né? E eu sempre peço para esses alunos redirecionar o link para um grupo mais pessoal, assim, de vocês também, porque esses grupos da escola fica muita informação andando ali dentro, né? Aí eu fico pensando que às vezes também o aluno não consegue acompanhar as informações, né? E nem eu consigo, né, gente? Porque é muita coisa, muitas pessoas postando várias coisas. Aí eu falei, eu sempre gosto de mandar também para alguns alunos, né, que eu tenho, porque quando você recebe mensagem pessoal, você não recebe tanta coisa, então é mais fácil de você visualizar, tá bom? Bom, eu vou agora compartilhar minha tela com vocês para a gente navegar lá no Classroom. Hoje é mais uma conversa, assim, sabe, gente, para falar um pouco mais das atividades, né, como que elas vão seguir aí para as próximas semanas. Uma coisa que eu preciso falar para vocês, não quero que vocês se apavorem, tá? É que eu preciso entregar as notas de segundo bimestre dia 27, tá? Então, deixa eu já escrever aqui, ó. Entrega de notas.
dia 27/7. Qual que é a minha preocupação, gente? No primeiro bimestre, vocês viram que todo mundo ficou com nota, né? Porque a gente teve aula, né, de fevereiro até 20 de março, até aquela semana lá. Então, eu dei muita atividade. Eu dei atividade em sala, eu dei atividade do livro, eu dei atividade do link, depois eu gerei um outro link. Então, vocês fizeram bastante coisa. Então, todo mundo ficou com nota. Claro que quem participou das atividades online ficou com uma nota maior, porque daí ele teve uma participação maior. Mas aqueles alunos que têm dificuldade de acessar, ou toda essa coisa que deu, né, para fazer o acesso, tiveram dificuldades, eles não conseguiram acessar, mas mesmo assim eles ficaram com nota, porque eles tinham essas notas das atividades, tá? Só que esse bimestre, por que esse bimestre me preocupa? Porque, por exemplo, né, tem uma sala, depois eu vou falar em particular com os contatos que eu tenho dessa sala, que só 8 alunos participam, assim, os outros nem logaram. E eu não sei o que está acontecendo, porque, assim, preciso localizar o resto da sala, mas eu não sei como, porque o nível de participação é baixo, e o que acontece, gente? Essas pessoas vão ficar sem nota no segundo bimestre, entendeu? Vão ficar em nota sim, vão ficar com a nota em aberto, entendeu? E aí vai rolando isso. Quando a gente voltar para o presencial, né, quando o estudo acabar e a gente voltar, o que vai acontecer? Essas pessoas que ficaram sem nota, elas vão ter uma batelada de trabalho para fazer. Então vai ser muita coisa. Então, e trabalho para as duas partes, né? Trabalho para mim e trabalho para os alunos. Então, se vocês tiverem contato, né? Depois eu vou postar em cada Classroom, eu vou postar quais alunos eu preciso localizar, tá? E aí vocês vão pedir para esses alunos, por favor, me contactarem, né? Porque talvez seja mais fácil falar pessoalmente para eu descobrindo o que está acontecendo com cada pessoa. Eu vou fazer um relatóriozinho para passar para a coordenação, porque esses alunos que não estão conseguindo acessar, tem problemas adversos, gente, mas assim, tudo bem, não está conseguindo, a gente vai anotar o que é, né? E eu vou passar para ela para falar assim, ó, pelo menos o aluno deu um sinal, está acontecendo isso com ele, por este motivo, né? Então, vários alunos que não estão participando das outras salas já me avisaram, ou avisaram um colega, tal, eu já anotei. Mas tem muito aluno que eu não consegui falar, não consegui saber nada dele. Então, é importante que eu já tenha esse levantamento para o dia 27, tá? Então, assim, gente, todos os professores têm que fazer essa entrega de notas. E eu acredito que é nota no sistema, não é nem nota assim, eu tenho que fechar a nota, eu tenho que dar atividade desse dia, não, eu tenho que entregar a nota no sistema. Então, isso quer dizer que a semana do dia 27 é a última semana de julho. Então, nós só temos mais 2 semanas. Então, até o dia 24, vamos dizer assim, que é sexta-feira, vocês têm que dar conta de fazer tudo que está lá. O que acontece? Vocês perceberam que as atividades que eu coloquei, eu não coloquei nota de entrega nenhuma. Daqui a pouco eu já vou abrir, que é bem rápido, tá? Essa aulinha é meia horinha mais para conversar, mas vocês vão ver com mais detalhes isso. Então, assim, estamos falando de assuntos mais chatos hoje, né, de entrega de nota, mas é importante falar. Então, você tem até o dia 20, olha, tá desmemoriado, já esqueci. O dia 24 de julho, para você dar conta de tudo que tá lá, fazer tudo, para você ficar com nota, tá? Não consegui fazer todas as atividades, comecei agora, não vou dar conta. Tenta fazer algumas, pelo menos, sabe? Para você, pelo menos, ficar com a sua nota azul, tá? Quem fizer tudo, com certeza vai conseguir uma nota muito boa. Mas se não conseguir fazer tudo, tenta fazer, sei lá, 60%, 50%, né? Das atividades. Eu acho que é isso. Por que tem que fazer até o dia 24? Porque se eu tenho que entregar nota no dia 27, que é uma segunda-feira, eu vou fechar tudo no final de semana. Eu vou trabalhar no final de semana e vou fechar. Um detalhe que eu preciso mostrar agora para vocês, tá? Eu vou colocar lá. Aqui, ó. Eu abri aqui do terceiro D, mas todas as turmas estão iguais, tá bom? Bom, isso aqui é a página, o Classroom, tá? Com as atividades.
que eu preciso que vocês anotem? As atividades que vocês vão ter que fazer pertinentes ao segundo bimestre, elas começam, o segundo bimestre ele começou em 1/6, tá? Só que foi uma semaninha de replanejamento, mas é que eu escrevi para vocês, né, que não teria atividade porque era uma semana de replanejamento. Então, as atividades que vocês precisam fazer de fato, né, gente, isso em inglês, português, matérias que eu dou a matéria, tá? Que tá desse jeito. Cada professor fez um layout diferente. Eu escolhi fazer assim para o aluno se localizar dentro das semanas, tá? E dando um ok lá do que ele já fez. Então, vocês, quem tem comigo as matérias de inglês, português e tecnologia, tem até o dia 24. Eu vou deixar tudo aberto até o dia 24, eu não vou fechar nada, vai ficar tudo aberto. E projeto de vida, e eletiva, tá? São 5 matérias que eu leciono. Então, quem tiver aula comigo com essas matérias, sabe que eu, Daniela, tá? Vocês têm até o dia 24 para fazer todas as atividades a partir de junho, tá bom? Os professores, eu não sei, vocês precisam verificar, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente ainda tem 9 minutos, ainda dá tempo, ó. O que acontece? Então, o que vocês têm lá de atividade para fazer? Quem ainda não fez nada, tal. Vocês têm uma atividade da semana do dia 8, depois uma do dia 15, uma do dia 22 e uma do dia 29. Já deu 4, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 atividades para fazer, tá? Tudo na apostila. Peraí, deixa eu ver se contei certo. 1, 2, 3, 4, contei certo. E esta semana, que é a semana do dia 6/7 ao 10/7, é a atividade avaliativa, que é só você clicar e fazer. A única atividade que você já vai ver a nota, né, seria essa atividade avaliativa, porque a hora que você fizer, já sai a sua nota na hora, tá? Então, vamos clicar aqui em uma atividade aleatória. Eu vou clicar nessa aqui, ó, tá? Ó. Então, tem aqui as instruções dessa atividade, tá? Então, essa aqui é uma atividade da apostila, né? Que apostila é essa? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Gente, apesar que hoje é inglês, eu não preciso falar disso, mas vou adiantar. Tem uma apostila que chama São Paulo Faz Escola, tá? A apostila São Paulo Faz Escola, a que eu tenho aqui é do primeiro bimestre, mas vou mostrar para vocês. É essa aqui, ó, tá? Que vocês pegam lá na escola. Tá bom? Então, tem aqui inglês. Vamos lá localizar inglês. Alguns alunos me falaram, na verdade não tem como, que agora eu estou me guiando pela apostila, mas alguns alunos me falaram que eu estava paginando errado, né? Tô colocando o número errado das páginas, por exemplo. Mas se tiver acontecendo isso, é só você seguir o nome da atividade aqui, ó. Tá meio chatinho o nome, mas que nem aqui, ó. Apostila São Paulo Faz Escola, páginas tais, atividade 3, tá? O que eu resolvi fazer? Eu resolvi seguir mesmo a apostila, né, para vocês irem fazendo as atividades, tá? Então, mas eu tô paginando de acordo com isso aqui, tá? Então, o que acontece? Cada dia é uma atividade, tá? Então, vamos lá. Olha só, essa atividade aqui... peraí, essa daqui é de que dia? Do dia 24, tá? Essa atividade aqui, ó, olha, eu escrevi, eu tenho orientado, assim, dando umas diquinhas de como que é para fazer, ó. Oi, tudo bem, queridos alunos? Hoje vamos falar um pouquinho sobre os textos infográfico, né, o infograph, e faremos uma pesquisa, que é um research. Respondam as questões na apostila ou no caderno de inglês. Página 120 e 121, Activity 3, pesquisar sobre desastres e desastres naturais e preencher a tabela, um quadro, tá? Onde que tá isso? Deixa eu voltar lá, aí daqui a pouco eu volto aqui de novo. Lá nas atividades, gente, deixa eu navegar até lá embaixo para mostrar para vocês. Ó. Lá embaixo nas atividades, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu coloquei o anexo da apostila. Vocês olharem, vai ter um tópico assim escrito apostilas, tá? Essa aqui
é a apostila do segundo bimestre, tá? Então, ó, é essa daqui. Terceiro, segundo bimestre. Aí eu miguei por aqui, tá vendo, ó? Tem o número da página aqui, ó, tá? E eu acredito que é o mesmo número da página que vocês estão, tá bom? Então, ó, tá bem claro aqui, ó, atividade 1, atividade 2, atividade 3, tá? Deixa eu voltar lá. Então, o que acontece? Essas orientações, olha o que está dizendo aqui, ó. Nas páginas 120 e 21, atividade 3, letra A, pesquisar sobre desastres e desastres naturais e preencher a tabela 4. Então, onde que está isso? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá bem no finalzinho, tá? Só que está em inglês, tá vendo, ó? Aí, pensando nos alunos que têm dificuldade, o que que eu fiz? Eu fiz umas orientações em português e fiz também umas orientações melhores, porque tem aluno que não entendeu muito bem o que, que tem que fazer, né? Aí eu dei uma leve explicada para fazer isso, tá? Então, aqui você tem uma tabela, né? Desastres naturais e as diferenças, aí para você colocar as diferenças. Vocês podem fazer isso direto na apostila ou você pode fazer isso no seu caderno, tá bom? Na apostila é melhor, porque já fica tudo lá, tá bom? Página 121, atividade 3, letra B. Fazer a leitura do infográfico. Então, a atividade é ler, tá? Observar aqui o que, que tem, né? E leitura. Aqui no meu documento, ele não tá, mas no de vocês ele tá bem legível, tá? Essas partes aqui que são escritas. É que essa apostila aqui tá escaneada, ela tá um pouquinho tremida. Muito bem. E aí tem a letra, a parte 2 disso aqui. Após a leitura do infográfico, responder as perguntas. Aí aqui eu não coloquei as perguntas, porque as perguntas estão aqui, ó. Tá? Essas duas perguntas aqui, tá bom? Depois eu tô pensando até em jogar essas perguntas lá e colocar a tradução delas. Eu vou até anotar aqui para depois melhorar essa atividade para vocês, tá? Vou colocar aqui, ó, terceiro inglês. Página 122, ativo 3, letra B. Eu vou fazer a tradução e jogar as perguntas, tá? Para não ficar uma coisa meio vaga, apesar que vocês têm ela na apostila de vocês, tá? Gente, temos mais 3 minutinhos, tá? Eu vou já voltar aqui agora. Bom, como que é a questão das datas, tá? Aqui, ó, se vocês perceberem, vocês vão fazer a atividade, percebe que não tem menção de data aqui para quando é que vocês vão entregar? Não tem justamente por isso, porque eu não coloquei, porque eu pensei em deixar tudo aberto. Então, se você quiser fazer a semana 1, você pode fazer, porque ela está aberta, eu não coloquei data ainda, tá? Mas, né, hoje eu vou fazer o fechamento das datas, eu vou jogar todas as atividades com 24/7. Isso quer dizer o seguinte, tenho 2 minutos ainda, eu vou abrir as atividades de teste. Isso quer dizer o seguinte, se você deixar para a última hora, você não vai conseguir fazer tudo, se for sua intenção fazer tudo. E aí, dia 24 vai fechar as atividades, 24/7, tá? Bom, como que eu faço para ver minha nota? Quando vocês acessam o portal, quando vocês clicam em nota assim, ó, para mim vai aparecer o nome de todo mundo, tá? Mas aí vai aparecer aqui a atividade, né? E vai aparecer que nota que você tirou na atividade, tá bom? Então, eu ainda não fechei nenhuma nota porque eu não coloquei nem o valor de quanto vale cada atividade e também não coloquei que dia que vai fechar. Aí hoje eu já vou, hoje não, até sexta-feira, né? Eu vou definir como que vai ficar cada pontuação de cada atividade, né? Mas vocês já sabem a data de entrega, tá? Gente, tem mais 2 minutinhos. Ó, essa aqui é a atividade de junho, tá? É a última atividade que eu postei. Você simplesmente, tá vendo? Ó, clicar no link e responder as questões. Então, você vai clicar aqui, tá bom?
Clicou aqui, ele vai abrir uma nova tela e vai abrir esse formulário para você, tá bom? Então, aqui, gente, coloquei que a atividade, né, cada uma vale um ponto. E outra coisa que vocês vão perceber, não tem 10 atividades, acho que tem umas 14 atividades aqui. Por que que eu fiz isso? Para ter pontinho extra, né? Quem acertar tudo vai ficar com 10 mais 4 pontos extra, que eu vou juntar na nota. Quem acertar 8 já ficou com nota 8 nessa atividade, tá? Então, eu coloquei pontinhos extras, tá? Como eu sempre faço, que eu falo que existem questões coringa. Então, o que tem aqui, basicamente? Gente, endereço de e-mail é o teu e-mail, tá bom? Nome completo, aí saiu o e-mail 2 vezes, depois eu vou arrumar. Número de chamada, tá? Quem não souber o número de chamada, se tiver esquecido, eu mando um PDF com o número de chamada de todo mundo, tá? Então, aqui vai ter tirinha, vai ter charge, vai ter texto, vai ter coisa diferenciada. A única coisa que eu preciso falar para vocês é que é sempre assim, ó, o texto e depois a pergunta, tá? Texto, pergunta. Quando quando está inserido na própria pergunta, ele está assim, ó. E quando você tiver assim, quer dizer que é o texto de cima que você tem que ler, tá? Quando você vê assim a pergunta e não tem um texto aqui. É que o texto, quando a gente formata, ele tem que vir separado, tá bom? Bom, então, só para fechar. Então, ô Larissa, é isso que eu falei, eu tô mostrando de exemplo, esse aqui, ó, tá? Só para vocês visualizarem a capa de vocês é amarela, tá bom? É que eu não tenho aqui a do terceiro ano, tá? Então, assim, gente, só para fechar, vocês têm até o dia 24/7 para fazer as atividades que eu dou a aula, que eu leciono as disciplinas, tá? Outros professores, vocês têm que verificar. Tem professor que ele está fechando a nota na mesma semana. Eu não estou fazendo isso. Eu deixei todas as atividades com data aberta e ainda sem nota, e não coloquei lá quanto que vai valer cada atividade, tá? Então, vocês podem fazer, são livres para fazer a atividade até lá da primeira semana de junho, tá? As atividades para trás, tem atividade lá de maio, que tá lá, mas são atividades de primeiro bimestre. Eu já fechei o primeiro bimestre. Você não tem que se preocupar com o primeiro bimestre, você tem que se preocupar com o segundo. O segundo começou a partir de 1 de junho, mas as atividades só foram postadas a partir do dia 8, porque a primeira semana foi de planejamento, tá? Então, é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Todas as atividades que vocês precisam fazer e correr atrás são atividades que começaram a partir do dia 8 de junho, tá? Em todas as matérias que vocês têm aula comigo, eu vou deixar aberto todas as atividades até o dia 24/7, porque dia 27 eu tenho que entregar a nota, e eu vou ir fazer no final de semana, e não vai dar para abrir concessão, tá, gente? Outra coisa, isso as atividades, as notas. Sexta-feira, eu vou colocar a data do dia 24/7, vou colocar o limite lá para entregar todas as atividades, e vou colocar quanto vale cada atividade. Aí, quando você for fazer, você vai saber quanto que vale, porque por enquanto vocês não estão visualizando. E aí, já vou começar a corrigir as pessoas que já entregaram. Então, já vai começar a ter nota. A última coisa importante, atividades são feitas todas na apostila ou no caderno. Terminou de fazer a atividade, tira uma foto, anexa lá no portal para mim, tá bom? O teste é só clicar e fazer. A correção dessas atividades, gente, eu vou fazer. Aí que tá, eu não tenho feito a correção, porque como eu tô deixando tudo aberto, não tem como fazer a correção, né? Eu só posso fazer depois, né? Então, na última semana, eu vou soltar vídeos de correção, tá bom? Então, vocês só vão fazer por enquanto, a correção vem depois, tá? E vai haver videozinhos explicativos. O que mais? Eu acho que é isso, tá? Alguns alunos porque eu lembrei agora, alguns alunos me cobraram a correção. Falaram, eu já postei, mas você não corrigiu, você não falou nada se tá certo ou errado. É porque eu só vou validar, vou dar uma olhada na atividade, vou validar a atividade, mas a correção, sobre se tá certo ou errado. Vou fazer uma correção geral, fazer já um vídeo e já explicando cada atividade e falar as respostas. Ou vou postar o gabarito depois, tá? É que tem professor que tá fechando semana a semana, então daí ele já disponibiliza o gabarito. Eu não vou fazer isso porque eu só tô deixando lá pro dia 24/7, tá bom? Gente, passamos 4 minutinhos, tá?
mas eu queria agradecer a participação de vocês, tá bom? Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Se vocês puderem, por favor, dar um recado, né, no grupo de você. Espera eu postar, mas assim, eu vou postar uma lista de alunos que eu preciso localizar. E aí, se vocês puderem achar esses alunos para mim, pedir para eles me mandarem mensagem para eu conversar, porque eu estou realmente bem preocupada com a nota desse pessoal, tá bom? Bom, é isso, gente. Muito obrigada por terem vindo, terem participado, tá? E a gente se encontra semana que vem de novo, nesse horário maravilhoso, 8h40 da manhã, tá bom? Então tá, gente. Tchau, tchau. Um beijo.